Olá, pessoal! Como vocês estão? Estamos mais uma vez aqui para a nossa TPC de Língua Portuguesa. Eu sou a Lília, PCNP dos anos finais, e estou com a minha amiga Idê. Idê, quer se apresentar? Pessoal, como vocês estão? Eu sou a Aidê, para quem não me conhece, mas acho que já sou uma velha conhecida de vocês. Eu trabalho com ensino médio e também com a Lilian aqui, e estamos reunidos mais uma vez, isso é muito bom. Hoje a gente está com um tema bastante especial, né, Idê? Apurando o olhar para as competências socioemocionais, o texto literário e o caderno Aprender Sempre. É uma temática que ela vem sendo abordada com bastante frequência pela SEDUC. Eu acredito que vocês já estão bastante familiarizados. Nós vamos retomar alguns conceitos, vamos trazer também algum olhar literário, uma sensibilidade estética para essa questão. Bom, a gente vai começar com o querido Antônio Cândido, que diz o seguinte: a literatura, porém, é coletiva, na medida em que requer uma certa comunhão de meios expressivos. A palavra, a imagem, imobiliza afinidades profundas que congregam os homens de um lugar e de um momento para chegar a uma comunicação. Qual a relação que a gente tem desse trecho com a questão das competências socioemocionais? Ora, a literatura, ela mobiliza afinidades profundas que congregam os homens. Então, quando a gente está falando de competências socioemocionais, nós estamos falando de habilidades, afinidades, questões inerentes ao ser humano. E a literatura é um excelente material para a gente explorar essa temática. Concorda, Idê? Concordo plenamente, Lili. E a gente vai começar com os objetivos da nossa formação. Então, é retomar os conceitos das competências socioemocionais, entender o processo de articulação das competências socioemocionais, as habilidades cognitivas essenciais em língua portuguesa, anos finais e no ensino médio, conhecer a proposta do ciclo de desenvolvimento intencional das competências socioemocionais, conhecer as possibilidades de trabalho com as competências socioemocionais e o caderno Aprender Sempre, e interagir articulando as competências socioemocionais ao texto literário. Bom, então, primeiro nós vamos começar recordando algumas questões relacionadas a essas competências. Então, a gente tem ali a ideia de que são competências, capacidades individuais que se manifestam na forma de sentimentos, pensamentos e comportamentos. São maleáveis, ou seja, podem ser desenvolvidas ao longo da vida e de modo estruturado e intencional na escola, que nos chama a atenção para uma questão bastante importante, né? Quando nós tratamos das competências socioemocionais, nós estamos tratando de uma temática que abrange não só os conhecimentos, desenvolvimento do aluno, mas também dos professores. Uma vez são maleáveis e a gente pode adquirir ao longo da vida, nenhum de nós está pronto. Já temos todas as competências desenvolvidas, né? Estamos aqui somente transmissores dessas competências. Não, são habilidades que elas vão ser compartilhadas entre professor e aluno, desenvolvidas ao mesmo tempo, né? E esse momento é um momento excelente para nós olharmos para nós mesmos e refletirmos sobre em que ponto estamos nessas competências. E elas também exercem influência positiva sobre a saúde, o bem-estar, o aprendizado, a permanência escolar, entre outros resultados na vida dos estudantes. Então, vocês podem vir nos dizer mais uma questão para ser abordada, né? A gente já trouxe as habilidades essenciais, a gente trouxe os descritores do SAEB, agora tem mais uma competência, mais uma questão para ser trabalhada. Essa competência, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso à frente, ela está completamente relacionada ao cognitivo, né, essas competências socioemocionais, e elas são extremamente positivas, porque o aluno que ele tem foco, resiliência, ele consegue lidar com esses momentos diferentes de aprendizado que estamos vivendo, ele consegue ter confiança, ele consegue planejar o seu futuro, ter perspectiva de futuro. Ele vai ser um aluno que vai realizar, que vai te dar uma devolutiva, que vai fazer AP, que vai participar de uma forma completa das aulas. Então, as competências socioemocionais, elas são fundamentais, elas são necessárias, não é um extra, é um junto, né? Para que a gente possa alcançar esse aluno da melhor maneira possível e conseguir bons resultados. Bom,
E para a gente falar de quais são essas competências, a gente tem aqui essa ilustração que ela traz bem claramente as macrocompetências e as competências que são relacionadas a essas macrocompetências. Então, a gente tem cada lapisinho aí numa cor, com uma cor representada também com a macrocompetência. Então, engajamento com o outro, que a partir dessa macrocompetência nós vamos desenvolver a competência da iniciativa social, assertividade, entusiasmo. Também a macrocompetência resiliência emocional, que está relacionada à tolerância ao estresse, autoconfiança, confiança, tolerância à frustração. A macrocompetência autogestão, que se relaciona ao foco, responsabilidade, organização, determinação e persistência. A macrocompetência abertura ao novo, que se relaciona à curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico, e a amabilidade, que se relaciona à empatia, respeito, confiança. É possível perceber que essas competências, elas se relacionam, né? Quando um aluno ele consegue perceber que ele vai desenvolver, ou que ele está desenvolvendo a persistência, ele também desenvolve foco, né? Quando ele desenvolve iniciativa social, ele também desenvolve empatia. Então, são competências que estão relacionadas entre si, que já são abordadas por nós há bastante tempo, mas que hoje a gente está com um foco bastante especial, porque existe um estudo levando à sistematização do trabalho dessas competências. Nós vamos mostrar isso para vocês hoje. Bom, essas competências, elas se relacionam a essa educação integral, ao desenvolvimento pleno dos estudantes. Então, o nosso currículo paulista, ele espera, né, ele busca que o aluno se desenvolva em várias dimensões, a dimensão intelectual, a dimensão física, a dimensão socioemocional e cultural, elencando as competências e habilidades essenciais para sua atuação na sociedade contemporânea e seus cenários complexos, multifacetados e incertos. Então, trabalhar com essas competências em sala de aula, seja virtual, seja no presencial, é um trabalho voltado para essa educação integral, que vai oferecer à sociedade seres muito mais capacitados emocionalmente, né? E prontos para os desafios que os aguardam. É importante ressaltar que a divisão semântica que se faz com os dos termos cognitivo e socioemocional não representa uma classificação dicotômica. Então, a gente não está trabalhando duas questões separadas, isoladas, né? O cognitivo, o aprendizado e as emoções, o desenvolvimento dessas capacidades para se aprimorar com relação ao cognitivo, para planejar o projeto de vida, são temas que são indissociáveis, são fundamentais, andam juntos, né? E a neurociência ela já vem reafirmando isso. Essas informações, elas aparecem ali no material importante que nós vamos apresentar para vocês hoje, que eu acredito que vocês já têm contato com eles, já se apropriaram, mas que é uma boa oportunidade para aquele professor que ainda não se aproximou desse material, ter uma boa surpresa de como trabalhar essas competências na sala de aula. Mas é preciso lembrar, né? Desenvolver competências não está relacionado à tentativa de moldar estudantes ao ideário de valores e condutas morais pré-definidos, né? Isso é bastante importante, porque nós não vamos, através das competências, moldar jovens para que atendam a questões morais de um determinado grupo ou de um grupo reduzido. O objetivo desse trabalho na escola é desenvolver o exercício da liberdade para experimentar, avaliar, fazer escolhas em contextos coletivos, se entender como parte de uma sociedade. Se o professor decide conduzir os seus alunos para que pensem, ajam, somente de acordo com um determinado grupo de pessoas, esse aluno ele não vai estar preparado para uma sociedade justa, democrática, inclusiva, né? Ele vai responder somente a um grupo determinado ali. Então, é muito importante que esse trabalho ele seja feito de uma maneira muito ampla e visando resultados sociais, né, e comportamentos que vão beneficiar a nossa sociedade, né, uma educação para uma sociedade melhor. Bom, e como que nós vamos
desenvolver essas competências, né? Como articular as competências socioemocionais às habilidades cognitivas essenciais? Então, nós já estamos trabalhando com as competências socioemocionais há bastante tempo. Só que essas competências, geralmente, elas eram muito trabalhadas de forma intuitiva, né, de acordo com uma demanda da sala, com uma questão polêmica que foi levantada ali, por uma situação de bullying, né, ou em alguma aula determinada, como nas aulas de projeto de vida, por exemplo. Mas existe na literatura relacionada às competências socioemocionais, essa sigla que é bastante importante, o SAF, que se relaciona ao desenvolvimento intencional. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não vai mais ser trabalhada, ou ela pode não ser mais trabalhada de uma forma meramente intuitiva, ou atendendo a uma demanda, mas são habilidades e competências que elas vão ser planejadas, né? Então, a gente tem o primeiro ponto aí dessa sigla SAF, que é o trabalho sequencial durante o planejamento das atividades, de uma forma pensada, né? Relacionando uma competência a outra, num contexto em que o aluno ele possa enxergar o que ele está aprendendo, né? Uma ou até duas competências de cada vez como objeto de trabalho. Então, ela não vai ser simplesmente um extra, né? Uma pitada, uma discussão, mas um objeto de conhecimento que vai ser trabalhado. Outro ponto da SAF é ativo, é o desenvolvimento ativo. Isso está relacionado às metodologias ativas. Então, o aluno ele não vai simplesmente ouvir falar dessas competências, anotar ali no caderno que cada competência corresponde, mas ele tem que participar do processo de aprendizado. Por isso, as metodologias ativas são fundamentais no sentido de conduzir esse aluno a ele mesmo descobrir suas habilidades, suas competências e saber, através de N situações durante a vida cotidiana, em que momentos que elas devem ser aplicadas. Que hora que ele vai precisar ter essa tolerância à frustração? Que hora que ele vai precisar observar o foco? Então, as metodologias ativas, elas podem contribuir para que esse processo de aprendizado seja ativo. O terceiro ponto é o foco, né? Esse desenvolvimento, ele precisa ser focado, intencionalidade, tempo suficiente, né? Então, o professor, ele precisa planejar a aula dele de maneira que ele vai discutir um tema, mas dentro de um tempo, agregado, né? Articulado a um outro conhecimento, com um objetivo e, acima de tudo, explícito, que o aluno reconheça, que o aluno saiba o que ele está aprendendo, que ele tenha ali uma meta de aprendizado, que ele saiba, olha, hoje, o professor possa informar esse aluno, hoje, nós estaremos trabalhando por meio dessa atividade a competência resiliência, por exemplo, ou a empatia, né? Ele precisa não simplesmente saber nomes, né, mas ele ampliar o seu repertório para se sentir capaz e observar quais foram os seus desenvolvimentos e suas metas pessoais foram atingidas, né? Então, fazendo uso dessas quatro diretrizes, né, o professor ele consegue realizar esse desenvolvimento das competências socioemocionais de forma intencional. Então, a gente vai trazer aqui essa citação de Paulo Freire, que contribui muito com relação à necessidade dessas metodologias ativas. Saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou sua própria construção. Então, nós observamos que as metodologias ativas, elas são úteis até mesmo para nós, como professores, que vamos refletir diversos momentos, né, sobre as nossas competências para lidar com a nossa sala. Então, nós precisamos estar, neste momento, abertos, não só também para ensinar, né, não só também para transferir conhecimento, mas para a gente também aprender junto com o aluno, para a gente desenvolver junto com ele. De repente, o aluno ele pode até ter uma determinada competência muito mais desenvolvida do que nós, né? Então, esse é um momento de troca muito importante, de sensibilidade, que vai muito além dos objetos de conhecimento do currículo que nós estávamos habituados. É por essa razão que a gente vai articular essas competências socioemocionais à língua portuguesa,
né? Hoje nós estamos aqui na TPC de Língua Portuguesa, mas nós temos também a associação dessas competências ao material de matemática. Quais são as vantagens que essas associações podem trazer para nós? Bom, primeiramente a gente pode citar aqui que essas competências elas vão favorecer o desenvolvimento desse estudante para o século XXI. Né? São demandas que elas já estão muito correntes, muito corriqueiras no mercado de trabalho, né? São temas que estão sendo profundamente abordados em várias áreas de conhecimento. Então, a língua portuguesa ela pode contribuir muito para desenvolver a comunicação, a colaboração, a criatividade, resolução de problemas, a abertura para o novo e o pensamento crítico. Então, quando nós, professores de língua portuguesa, conseguimos articular de maneira intencional essas competências aos objetos de conhecimento e as competências e as habilidades essenciais que nós estamos trabalhando, nós agregamos muito mais significado a esse aprendizado do aluno, porque são aprendizados que vão trazer grande repercussão para ele na sua vida adulta, na sua relação com o mundo, com a sociedade. E como que a gente faz isso, então, ID? Né? A gente precisa levar em consideração esses 3 processos para que aconteça de maneira intencional em sala de aula, que é a sensibilização, que é o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes a respeito de algum tema, de alguma competência, o acompanhamento, que é a verificação pelo professor da interação dos estudantes com o objeto de conhecimento de acordo com a competência socioemocional estudada, e também fazendo uso, né, das metodologias ativas para que o aluno seja participativo no seu processo de aprendizado. E também a avaliação, que ela pode ser uma conversa com o aluno, um momento de percepção, né, do exercício dessa competência, de como o aluno está se aprimorando dela, de autoavaliação em que ele observa como que ele desenvolve aquela competência, né? E aí a gente tem diversas possibilidades para isso ser trabalhado no ensino presencial, com aqueles alunos que estão na sala, ou também no ensino remoto, né? Quando você tem uma reunião com seus alunos no Meet, ou no aplicativo do centro de mídias. Então, são momentos privilegiados que nós temos para discutir essas habilidades que os alunos precisam desenvolver para conseguir ter sucesso na sua vida profissional, acadêmica, familiar, social, em todas as esferas. Mas aí, olha só, a gente tem hoje esse material, que é um material muito produtivo, muito positivo, que contribui muito para o nosso trabalho com essas competências, que é a orientação, essas orientações para articular o desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes às sequências das atividades. Então, fazendo uso do aprender sempre, o professor também consegue trabalhar as competências. E a melhor maneira dele trabalhar essas competências usando o aprender sempre é fazendo essa consulta, esse material, que apresenta de maneira muito clara e muito objetiva esses 3 processos do ciclo de desenvolvimento intencional. Então, olha só, aqui a gente tem a capinha aqui do Aprender Sempre, né, que não é o mesmo Aprender Sempre que o aluno tem ali, mas é um material que são as orientações para a articulação das competências socioemocionais, e dentro desse material a gente tem um raio-x, e esse raio-x ele vai mostrar para a gente qual competência vai ser desenvolvida dentro das atividades de cada uma dos bimestres, em cada uma das séries. Então, olha lá, o 6º ano, por exemplo, esse aqui é o volume 2, tá? Mas existem as orientações do volume 1, existem as orientações do volume 2 e já temos as orientações do volume 3. Se você tem dúvida de onde encontrar esse material, aqui nesse link abaixo, tá? No site da EFAP, Aprender Sempre, no programa Currículo Paulista. Ali você vai baixando a tela e vai encontrando cada uma dos articuladores, né, desse material de articulação. Então, olha só, o 6º ano, ele trabalha no volume 2, a iniciativa social, o 7º ano, a imaginação criativa, o 8º ano, a assertividade, o 9º ano, trabalha foco, o ensino médio, a primeira série, responsabilidade,
a segunda série, organização, e a terceira série, empatia. E como que esse material ele é apresentado? As telas foram printadas, então elas estão bem clarinhas, né? Mas aqui a gente só quer mostrar para vocês como é que ele está organizado, e você pode, através do link que nós mostramos para você, ou encaminhamos ali no grupo, né? Você pode observar dentro do material com uma nitidez melhor, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um caderno do 9º ano. Essa é a sequência de atividade 3, né, que possivelmente muitas escolas já estão neste momento, né, trabalhando essa sequência de atividade, que é o caderno do Aprender Sempre, volume 2. Aqui você tem reportagem de divulgação científica, conhecimento do gênero textual, e você já tem, nesse caderno de articulações, uma explicação aqui do lado, que vai te mostrar, né, aqui eu estou com a setinha aqui, ó, que vai te mostrar qual é a competência que vai ser trabalhada aqui. Então, por exemplo, com esse material, a competência foco pode ser trabalhada. Inclusive, a gente tem até aqui algumas perguntas, né, que fazem parte do processo da sensibilização. O que me ajuda a manter o foco? O que rouba minha atenção? Como me mantenho focado? Quais hábitos mudariam ou reforçaria para mobilizar o foco? Né? Então, a gente tem, abaixo dessa lição, uma orientação para o professor com relação a como realizar a sensibilização. Nós também temos o acompanhamento, né? Uma orientação para como o acompanhamento pode ser desenvolvido, lembrando, né, que a sensibilização, o acompanhamento e a avaliação faz parte desse ciclo do desenvolvimento intencional das competências socioemocionais. E no mesmo documento, nós também vamos ter uma outra atividade aqui, já na sequência da atividade 3, já na aula 2, o processo de avaliação, né, com algumas perguntas, ainda trabalhando essa competência socioemocional. Então, esse material, ele já traz aqui, né, de uma maneira muito clara e muito explícita como que o professor pode trabalhar essas competências na sala de aula dele, né? Nós temos aqui também um exemplo do ensino médio, né, que vai trabalhar qual competência? Essa é a atividade 4, tá? A sequência de atividade 4, na qual você pode trabalhar a empatia. Então, o mesmo processo. Existe aqui um registro para o professor, descrevendo como ele pode trabalhar essa habilidade com os alunos. Existe também o momento da sensibilização. Vai ter uma nova atividade que vai favorecer o acompanhamento, com algumas perguntas para o professor realizar durante esse processo do acompanhamento, né? E uma atividade diferente, olha, aula 3 já, para que possa ser realizada a avaliação desse conhecimento. Então, quando o professor ele orienta seu aluno e fala, olha, nós vamos aprender sobre empatia hoje, vamos trabalhar a sensibilização para que você entenda o que é empatia, né? Vamos ver quais são os caminhos que você tem para se apropriar, para desenvolver essa competência. Nós vamos avaliar como que você se desenvolveu e o que você já sabe, como você começou, como você terminou essa atividade. Então, esse material da articulação, ele pode contribuir muitíssimo para o professor no desenvolvimento dessas competências de maneira intencional, né, ajudando muito o aluno no desenvolvimento dessas habilidades. Mas você não tem somente esse recurso, né? Não precisa simplesmente se deter ao material Aprender Sempre. O professor ele tem autonomia fazendo uso desse ciclo, né? Dessas três instâncias, que é a sensibilização, o acompanhamento e a avaliação, ele pode fazer uso de diversos materiais para abordar essas competências. E agora eu vou convidar a Aide para continuar essa apresentação, Ide. Aqui são as competências, as macrocompetências, como nós já apresentamos naquele slides com os lapisinhos, mas ela está aqui para vocês consultarem no momento oportuno. E a Ide vai trazer para a gente, né, como que a gente pode trabalhar essas competências socioemocionais fazendo uso dos textos literários, né, Ide? O que você tem aí para trazer de novo para nós? Quando você iniciou a nossa orientação, você nos trouxe lembranças do Antônio Cândido, dizendo ali
da importância da literatura, dessa literatura nos contextos. Então, a literatura, ela também vai fazer parte do nosso trabalho hoje, quando nós vamos destacar esse ciclo de articulação do desenvolvimento socioemocional, que nada mais é do que uma proposta da EFAP para o trabalho com as competências socioemocionais, tá? Então, como você bem disse, nós vamos ter aí a sensibilização, o acompanhamento e a avaliação, em que a sensibilização nada mais é do que ativar, levantar conhecimento prévio do nosso estudante, trazê-lo para a discussão das competências socioemocionais. E para fazer isso, nós precisamos estar muito bem, com textos adequados, com gêneros adequados que dialogam com essas competências, até para estimulá-lo a participar. E o acompanhamento, depois que eu fizer a sensibilização, trouxer o estudante, o nosso estudante, para a discussão, eu vou acompanhar. E nesse acompanhamento é que os textos da literatura, ou seja, todos os objetos de conhecimento, eles são utilizados por eles, e daí a mediação do professor, para ver se ele está, de fato, fazendo uma ligação entre a competência e o texto, o gênero propriamente dito. E, por fim, a avaliação, que nada mais é do que o exercício, a verificação pelo professor de que, se o aluno está exercitando essas competências, tanto com marcas no texto de produção dele, há marcas no texto de que ele está fazendo isso, no diálogo que ele tece com o professor, ou o diálogo que ele tece nas mídias, né? Na hora de reunião no Meet ou no WhatsApp com os colegas e com o professor também. Então, muito bem trabalhado a EFAP quando ela sugere esse ciclo de articulação, e nós vamos trabalhar a nossa literatura com ele. Pode passar, Lilian, obrigada. Então, o que nós vamos fazer? O que a Lilian e eu nós trouxemos para vocês? Vocês viram, a Lilian falou muito bem dos cadernos, nós temos volume 1, 2 e 3 já, né? Falando sobre as competências socioemocionais. Eles apresentam um gênero textual, e daquele gênero textual eles trabalham a diversidade de competências em cima das marcas que esse gênero apresenta. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma pesquisa e trouxemos o texto literário com alguns autores renomados da nossa literatura brasileira, que outra hora eu já combinei com a Lília, nós vamos trazer aqui as outras literaturas também estrangeiras, né, Lília? Uhum. Nós vamos fazer a primeira parte do ciclo de articulação do desenvolvimento socioemocional com vocês. Qual que é a primeira parte? É a sensibilização. O que nós fizemos? Como o tempo é muito curto, infelizmente, né? Porque se dependesse da gente, nós iríamos... Embora, né, Ide? Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos a literatura e vamos trabalhar a sensibilização. Então, do texto literário, nós vamos perguntar ao nosso estudante, vamos levantar alguns questionamentos para que sejam ativados, para que sejam levantados conhecimentos prévios dele. Vamos trazê-lo para discussão, ativando o conhecimento prévio dele por meio de texto literário e da sensibilização, fazendo algumas perguntas. Então, suponhamos, eu vou pedir para a Lilian fazer o favor de passar. As duas, pode voltar. Ah, desculpa. Nesse texto, Lilian, nós vamos trabalhar duas competências fundamentais: imaginação criativa e persistência. Em que consiste a imaginação criativa? Por favor.
Capacidade de gerar novas maneiras de pensar e agir por meio de experimentação, aprendendo com seus erros ou a partir de uma visão de algo que não se sabia. Isso. E a persistência? Capacidade de completar tarefas e terminar o que assumimos ou começamos, ao invés de procrastinar ou desistir quando as coisas ficam difíceis ou desconfortáveis. Nossa, isso daí a gente precisa, né? Né? Então, aí, Lilian, ficou assim. A imaginação criativa, eu vou sensibilizar meu aluno fazendo a seguinte pergunta: se ele costuma exercitar a criatividade no dia a dia dele, traga exemplos. Então, não basta só um sim ou não. Ele até pode imediatamente dizer sim, dizer como e trazer exemplos de seu cotidiano para falar sobre trazê-lo para essa imaginação criativa. Quanto à persistência, nós vamos fazer a seguinte pergunta: em suas atividades diárias, se você se considera uma pessoa que termina o que começa, dê exemplo de sua rotina, abordando principalmente isso, se ele se considera uma pessoa que sempre quando pega uma tarefa, ele termina. Então, veja que a sensibilização está posta. Passamos ao próximo, que é o texto nosso, que vai dialogar com essa sensibilidade. Veja lá, o texto é da Flora Figueiredo, do livro Limão Rosa, e diz assim: rotatória. Eu vou fazer um parêntese, vou parar aqui na rotatória de Flora, né? Em que quando você fala em rotatória, você pensa em itinerários, você pensa em uma estrada que você está indo e ali você encontra rotatória. Então, paremos na rotatória. Tá. Quando eu paro na rotatória, que eu olho para todos os meus lugares, eu vejo que as placas indicavam o contrário. A menina dobrou o mapa, guardou a bússola, dispensou a lógica, a máxima, o sextante, quebrou o molde, rasgou o formulário, seguiu em frente. Preferiu se aventurar no imaginário. Então, veja você, que assim que ela chegou e viu que as placas estavam todas tortas, todo indicando o contrário, ela falou: agora o mapa não vai ter mais valentia nenhuma. Então, eu vou jogar o mapa para lá, eu vou dobrar o mapa e vou guardar. Guardar a bússola também. Esse sextante é um instrumento que serve para medir a distância dos astros, tá? Então, ela foi persistente quando ela mudou a trajetória por conta que ela não tinha mais o itinerário correto dela. Então, houve aí uma persistência. Ela não se assustou, ela deixou de lado todos os endereços, né? Que agora não teriam mais sentido, porque as placas indicavam exatamente o contrário. E fez o quê? Ela seguiu adiante, ela foi persistente. E também essa aventura que ela entrou, ela começou a imaginar, nós chamamos também de imaginação criativa. E podemos fazer todo esse diálogo com a Flora. O que você achou, Lilian? Ai, eu achei lindíssimo. Acho que todos nós temos que fazer isso, né? Preferir se aventurar no imaginário. Então, Fantástico. pode Posso passar. passar? Pode. E aí nós vamos ter, continuando a nossa sensibilização, lembrando que o professor ele pode fazer as outras partes desse ciclo, que é o acompanhamento e a avaliação, no poema da Flora e nos demais. É que nós estamos trabalhando só essa primeira parte, que é a sensibilização. Eu E vou pedir. você, Sim, posso, e vocês que estão nos assistindo, vocês podem comentar aí no chat quais são o sentimento que essa leitura vai provocando em vocês, quais são as conclusões que vocês chegam, outras competências que podem ser abordadas no mesmo texto. Nós estamos aqui para vocês também compartilharem conosco as suas percepções. isso são diferentes olhares, né, Lilian? Exato. Então, na sensibilização, esse aqui, nós temos duas outras, que eu vou pedir para a Lilian ler para a gente, que é a assertividade e a persistência. Assertividade, capacidade de expressar e defender as suas próprias ideias, opiniões, necessidades e sentimentos,
sendo capaz de se comunicar de modo claro e eficiente, além de exercer liderança e mobilizar pessoas quando necessário. Persistência, capacidade de completar tarefas e terminar o que assumimos ou começamos, ao invés de procrastinar ou desistir quando as coisas ficam difíceis ou desconfortáveis. Isso, obrigada, Lilian. Então, para trabalhar a assertividade, nós fizemos a seguinte pergunta ao nosso estudante: como é que você se sente quando não consegue dizer aquilo que realmente pensa sobre algo ou em alguma situação do cotidiano? Já pensou você ser tolhido da fala? Você não pode dizer. Nomeie alguns sentimentos que possivelmente podem emergir, como a raiva, a ansiedade, etc. Tá? Então, ele vai falar aí como ele se sente quando ele não consegue dizer aquilo que ele pensa e vai nomear alguns sentimentos aí que podem surgir, né, como raiva, ansiedade e tal. E a segunda pergunta está relacionada a persistência, né? Que é aí você tem dificuldades de pensar tarefas e desiste facilmente quando as coisas ficam mais difíceis? Cite exemplo de uma situação vivida que justifique a sua resposta. Eu estou ouvindo um barulho ali atrás. Uh-uh. Não tem, não? Eu estou escutando. Não. Então, olha, se você tem alguma dificuldade de completar essas tarefas, vai contar, né, vai citar um exemplo de uma situação, né, que tenha passado por isso e vai justificar a resposta. Olha lá o poema de Manuel de Barros, A Língua, Língua. A seca foi braba naquele ano. O pai falou: lá vem uma língua de fogo do lado da Bolívia e vai lamber todo o pasto. O menino assustou. Língua de fogo? O pai explicou ao menino que se tratava de imagem. Língua de fogo é apenas uma imagem. Mas, pela dúvida, o menino retirou seu cachorro da imagem. Então, veja lá, ele não aceitou, embora o pai seja a figura patriarcal do lar, a figura sempre imponente, não, ele preferiu aceitar a justificativa dele mesmo, o que ele estava pensando. Não, já que meu pai falou que é imagem, eu não quero perder o meu cachorro. Ele foi persistente, ele tirou o cachorrinho dele da imagem e ele também fez uma opção, ele pôde ser assertivo, né, no que diz respeito ao deixar, acredita no que o pai falou, mas mesmo assim ele ia tomar uma outra atitude, né, que é característica da assertividade. Interessante, né, Línia? Ele não confiou só na fala do pai dele, não. Ele quis verificar. Ele quis Isso. ter certeza se a ideia dele correspondia. Vai perder o cachorrinho. Pois é. Pode passar, Lilian. Vejam você, como a Lilian disse, você pode olhar para outras possibilidades e inserir outras competências também nesse trabalho. E aí, trabalhando ainda, nós estamos falando com a sensibilização, nós temos duas, aqui temos uma, né? Vou pedir para a Lilian ler a curiosidade para aprender. Capacidade de cultivar o forte desejo de aprender e de adquirir conhecimentos, ter paixão pela aprendizagem. Se você puder ler para mim o texto do Antônio, que é o protagonista do Bartolomeu Campos de Queiroz Indes. Antônio, sem saber ler, ficava curioso para saber onde estava seu nome, se perto ou longe do nome do pai. Sem arriscar a perguntar muito, pedia ao pai que escrevesse de novo. Ele cumpria a curiosidade do menino, caprichando ainda mais na letra. Antônio dobrava a atenção. Então, veja só que interessante, né? Ele ficava ali ao lado do pai para aprender. E o pai caprichava na letra, né? E o menino ficava de olho ali para aprender a escrever igual ao pai. Então, na sensibilização, nós falaríamos o seguinte: se você se considera uma pessoa curiosa,
dentro ou fora da escola, cite exemplos de uma situação vivida para ilustrar a resposta. Então, primeiro ele vai dizer se ele é uma pessoa curiosa e depois ele vai citar um exemplo. E daí outros questionamentos o professor pode se valer também. Pode passar, Aline. Agora, a tolerância à frustração e ao estresse. Vou pedir para a Lilian de novo ler para nós a tolerância à frustração, primeiro, depois ao estresse. Capacidade de usar estratégias efetivas para regular as próprias emoções, como raiva e irritação, mantendo a tranquilidade e serenidade. Que difícil, hein? Então, Tolerância ao estresse, capacidade de regular a ansiedade e resposta ao estresse e de resolver problemas com calma. Muito importante, né, Ide? isso. Então, enquanto a frustração, nós temos aí que regular as nossas próprias emoções, o estresse é resolver tudo isso com calma, né? Essa é a nossa tentativa. E para trabalhar com a tolerância à frustração, nós vamos fazer a seguinte pergunta ao nosso estudante: quais estratégias você já utilizou para regular as suas emoções, mantendo tranquilidade e serenidade para resolver uma situação frustrante? Conte-nos. Então, ele, o que é que ele fez? Que estratégia, qual foi o procedimento dele para resolver a situação? E no que diz respeito à tolerância, acho que eu vou pedir para você voltar, isso, a tolerância ao estresse, a seguinte pergunta foi feita: você já se envolveu em situações estressantes e conseguiu resolver o problema com calma? Se ele disser sim ou não, mesmo assim ele vai ter que contar como aconteceu. E aí é a mediação do professor. Né, Lilian? Pode passar. Vamos lá. Eu tenho duas habilidades aqui: a tolerância à frustração e ao estresse. Você é torcedora de que time, Lilian? Eu sou do Corinthians. Ah, Lilian, não fala uma coisa dessa. Tá meio sofrido ser corintiano ultimamente. Não é? E se Uhum, você fosse ao estádio, olha o título desse poema: Gol contra. pois é. Então, isso já frustra logo de início. O título do poema, pensando numa pessoa que que é fanática por futebol, não você. Então, eu tenho gol contra, nossa, isso já me deixou estressado, ainda mais quando eu vou ao estádio assistir ao meu time jogar, né? Então, o gol contra já entra aí na minha frustração, tá certo. Agora, vamos olhar para esse poema, cada estrofe dele, cada verso dele, ele tem duas situações. Primeiro, vamos ler. Passou pelo amigo, fingiu que não viu. Gostou da piada, nem mesmo sorriu. Tinha muito a declarar, não disse nada. Parou de vez de torcer pelo Brasil, saiu da estrada. Criticou o livro que não leu, prometeu o brinquedo que não deu, foi cuspir no prato que comeu, desprezou a chance que ganhou, viu a rosa murchar, mas não regou, decorou o hino e não cantou, fez o velho cair, não deu a mão, com a manchete do jornal limpou o chão, viu o vento levar, sem reagir, o arco-íris que é da bolha de sabão. Ao tomar um gol, não brincou mais, mirou para frente, vacilou e andou para trás. Então, veja lá, como nós dissemos inicialmente, cada verso eu tenho uma situação, e a outra é a resposta da primeira. Então, passou pelo amigo, fingiu que não viu. A segunda, a primeira, eu passo por um amigo. Então, veja que o eu lírico aqui, o espírito dele, ele não está tão contente. Se ele passa por um amigo e finge que não viu, você pode trabalhar a questão da tolerância, da intolerância, a questão da frustração, do estresse. Gostou da piada, nem mesmo sorriu. Veja lá que, enquanto o primeiro período de cada estrofe
há uma afirmativa positiva, na segunda, eu contradigo a primeira. Eu gostei da piada, mas eu não sorri. Eu passei pelo amigo, mas eu fingi que não vi, tá? Então, dá para você fazer um trabalho com muito diálogo aqui com o seu estudante, com essa diferença de cada verso. Eu tenho 2 períodos, eu tenho 2 verbos importantíssimos, sendo que o primeiro é a afirmativa de como eu estou, e o segundo é a consequência desse meu estado de espírito. Tá vendo só, Liri, como que a literatura fornece base para você discorrer sobre diversidade das competências socioemocionais? Sim, muito interessante. Pode passar. E aí fica a dica para o professor fazer esse trabalho lá. E continuando com a nossa sensibilização, que é o ciclo de articulação e desenvolvimento socioemocional, uma parte dele, eu vou pedir para você fazer o favor de falar sobre a determinação e a empatia. Determinação, capacidade de estabelecer objetivos, ter ambição e motivação para trabalhar duro e fazer mais do que apenas o mínimo esperado. Empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro de forma a compreender e procurar e preocupar-se com as suas necessidades e sentimentos, oferecendo-lhe apoio. Isso, obrigada. Então, para você trabalhar a determinação, aí para buscar o menino, o nosso estudante, para discorrer, para levantar esse conhecimento prévio, você pode fazer a seguinte pergunta: você se considera uma pessoa determinada, capaz de estabelecer e cumprir objetivos que motivem sua trajetória escolar e familiar? Veja que é além da escola, tem a questão da família também. Então, ele tem que dizer se ele é ou não uma pessoa determinada, né? E falar um pouquinho sobre isso. E no que diz respeito à empatia, eu tenho lá, é parte de suas ações, a compreensão e preocupação com o outro. Será que ele se preocupa com o outro, pensando no auxílio que ele pode dar a esse outro, em conformidade com as necessidades dele? Conte-nos. Aí, esse contar, ele tem que escrever, ou contar numa mídia, ou contar no WhatsApp, no YouTube, ali, num trabalho do professor. Lembrando também que o professor pode adaptar para o 6º ano, para o 7º, para o 8º, essa sensibilização, né, Lília? Uhum. Tá, mas não precisa ficar só com o ensino médio, não. Ele pode, cada questão pode com certeza ser adaptada para o seu estudante. Sim, porque como a gente disse, as competências são maleáveis, elas vão ser desenvolvidas por todos os anos séries e de formas diferentes, né? Isso. Posso passar? Aí, pode passar. Eu acho que tem mais um. Ah, e o respeito. Pode ler para mim, por favor, Lília? Capacidade de tratar outras pessoas com consideração, lealdade e tolerância, da mesma forma como gostaríamos de ser tratados. Significa mostrar-se atento aos sentimentos, desejos, valores, direitos, pensamentos, crenças ou tradições dos outros e de si mesmo. Isso. E para trabalhar esse respeito, essa competência, a seguinte sensibilização pode ser feita. É parte de suas relações o respeito à opinião alheia, mostrando o sentimento de tolerância às tradições e valores individuais ou coletivos. Então, se o respeito faz parte, é uma atitude que é parte desse nosso estudante no que diz respeito à tolerância à opinião alheia, né? Então, isso é um assunto que dá para discutir. E agora vamos ver o texto que nós vamos trabalhar essas 3 competências: determinação, respeito e empatia. O nosso Carlos Drummond de Andrade, é lógico que não poderia faltar, né, Lili? Uhum. Bom, ele faz parte das nossas vidas, ainda mais quem é de língua portuguesa, Drummond sempre está presente. Nesse poema Mãos Dadas, que nós temos um fragmento que diz assim: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande
Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mão dadas. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então, veja lá a característica da determinação, quando ele diz que ele não vai ficar só no passado, ou seja, o mundo caduco, e nem pensando o futuro. Por que ele diz isso? Lá no final ele fala: eu não quero ficar pensando no passado e nem no futuro. Por quê? Porque a minha matéria é o tempo presente, os homens presentes e a vida presente. Então, ele é determinado quando ele diz que ele não vai cantar o futuro e nem o passado, ele assume o presente. Isso é determinação. E também o respeito pela opinião alheia, quando ele diz aqui que os amigos deles estão tristes, né, cabisbaixos, que é taciturnos, mas eles têm esperança, e ele respeita isso e vê esperança nessa atitude tacitúrnica dos amigos dele, né? E ele também, ele diz, vamos nos dar as mãos, não vamos nos afastar. Isso é empatia, né? A preocupação. Veja quanta coisa boa dá para discorrer dentro desse simples fragmento do poema de Carlos Drummond de Andrade. Pode pensar. E aí nós vamos ter um outro poema trabalhando ainda a sensibilização, com a tolerância à frustração, o foco agora e a persistência, Lilian. Você pode ler as habilidades? As competências, desculpa. Sim, imagina. Capacidade de usar estratégias efetivas para regular as próprias emoções, como raiva e irritação, mantendo a tranquilidade e serenidade. Foco, capacidade de focar, isto é, de selecionar uma tarefa ou atividade, direcionar toda a nossa atenção apenas à tarefa ou atividade selecionada, e a persistência, a capacidade de completar tarefas e terminar o que assumimos e começamos, que a gente já trabalhou, né, essa persistência nos outros poemas, então acredito que o pessoal já está craque na persistência, né, Ide? Isso! Olha, e aí, para trabalhar a tolerância, a frustração, a pergunta pode ser essa também, como você já disse, nós já fizemos algumas. Como ele consegue manter-se equilibrado frente às situações que provocam raiva e irritação? É mais uma, e aí ele tem que dar um exemplo. No foco, ele tem que dizer se, na hora que ele vai fazer um livro ou estudar uma determinada atividade, se ele consegue ter atenção e foco para fazer essa atividade, quais são as estratégias que ele utiliza para ter foco no que foi proposto. Então, a professora propõe ele qual é a estratégia que ele vai utilizar, se ele estuda sozinho, se ele faz anotação, para ter esse foco, tá certo? E aí, na persistência, eu vou perguntar se você termina o que começa ou se desiste, né, facilmente de uma tarefa iniciada. Ele não vai só dizer sim e não, como também ele vai exemplificar, contando como isso pode acontecer em seu cotidiano. Vejam que, como eu disse a você, as questões são todas fáceis de fazer adaptação para qualquer tipo de texto, né? isso. Pode passar, Nini. Olha lá, para falar um pouquinho sobre frustração, foco e determinação, Drummond mais uma vez aparece com a gente aqui com o doce. A boca aberta para o doce, já prelibrando a gostosura, e o doce cai no chão de areia. Droga! Olha em redor, os outros viram. Logo aquele doce cobiçado a semana inteira e pago do seu bolso. Irá deixá-lo ali? Só porque os outros estão presentes, vigilantes? A mão se inclina, pega o doce, limpa-o de toda a areia e mácula do chão. Se fosse em casa, eu não pegava, não. Mas aqui no colégio, que mal faz. A mãe é muito braba, viu? Porque em casa ele não pegaria do chão. Ali no colégio, olha lá, a frustração, que droga! O doce tão sonhado, você viu que ele juntou o dinheirinho, né? É a figura de um menino aqui. Ele se frustra porque o doce cai no chão, mas ele tem um foco, ele pensou naquele doce a semana inteira, né? Ele foi cobiçado por ele ali.
Então, esse é o foco dele, conseguir comer aquele doce, comprar aquele doce. E ele é determinado, ele ignora todo mundo, ele vai, põe a mãozinha, inclina a mão e pega o doce ali, mesmo sujo de areia, tira a areia, o doce está na mão dele. Veja que interessante. Muito. Pode passar, Lívia. Nós temos imaginação criativa e a persistência. Você pode ler retomando mais uma vez essas duas? Sim, capacidade de gerar novas maneiras de pensar e agir por meio da experimentação, aprendendo com seus erros ou a partir de uma visão de algo que não se sabia. E a persistência, a capacidade de completar tarefas e terminar o que assumimos e começamos. Isso. Então, a nossa sensibilização para a imaginação criativa, que temos outra, né? A criatividade, experimentação, o aprender com o novo, são capacidades que fazem parte do seu cotidiano. Aí ele tem que entender essas outras, né? E falar direitinho. Aí a figura do professor para auxiliá-lo. E vai contar exemplificando. Quanto à persistência, a pergunta é: se você desiste facilmente de uma tarefa ao perceber dificuldade em realizá-la, se sim ou não, ele vai ter que relatar a experiência. Então, aqui é mais para o positivo, é mais para se ele desiste ou não e relatando a experiência dele. Pode passar. E aí, para trabalhar a imaginação criativa e a persistência, nós vamos ter mais um texto, Manuel de Barros, A Namorada. Então, havia um muro alto entre nossas casas, difícil de mandar recado para ela. Não havia e-mail. O pai era uma onça. A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por um cordão e pinchava a pedra no quintal da casa dela. Se a namorada respondesse pela mesma pedra, era uma glória. Mas, por vezes, o bilhete enganchava nos galhos de goiabeira, então era uma agonia. No tempo do onça, era assim. Então, veja lá, ele teria que optar, ele poderia enviar essa pedra e ela ficar no galho. E se o pai pega? Ele já tem a característica do pai. O pai é o quê? Brabo. Brabo, brabo, muito bravo. O pai era uma onça. Veja que ele fala isso e faz junta aí a palavra onça do pai ser tão ruim, e lá no tempo do onça, que é um tempo antigo, a brincadeira que ele faz aí com a onça, né? O pai era uma onça com o tempo de onça. E veja a imaginação criativa de amarrar a pedra, o bilhetinho na pedra e jogar lá no muro da namorada, né? E a persistência dele, se ela não voltasse, seria uma agonia, no caso, mas ele persistia. Né? Como dizem por aí, o não ele já tem. Isso! Posso passar? Pode sim. E aí nós vamos ter, de novo, a empatia e o respeito. Se quiser, por favor, Posso ler? pode. Empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro, de forma a compreendê-lo e preocupar-se com as suas necessidades e sentimentos, oferecendo-lhe apoio, e o respeito, capacidade de tratar de outras pessoas com consideração, lealdade, tolerância, da mesma forma como gostaríamos de ser tratados. Significa mostrar-se atento aos sentimentos, desejos, valores, direitos, pensamentos, crenças ou tradições dos outros e de si mesmo. Isso, para empatia, a pergunta é: em situações cotidianas, se você se preocupa em auxiliar um outro, né, oferecendo apoio, vai dar exemplo contando-nos uma experiência, aí ele tem que contar. Depois, o respeito é como ele interage com o colega, no cotidiano escolar, se há respeito às crenças, às ideias e posicionamentos do colega, né, se há respeito com relação a ele, e para contar também a sua experiência. Veja que é sempre dialogada, né, essa parte da sensibilização. Pode passar, Aline. E para trabalhar um pouquinho a empatia e o respeito, nós vamos falar um pouquinho, nós vamos ler um pouquinho essa poesia de Drummond novamente, os ombros suportam o mundo. Veja aqui que essa ideia
dos ombros suportar o mundo, ela me lembra, Lilian, a resiliência emocional, que é uma macrocompetência, que você falou lá no início. Então, dentro da macrocompetência, resiliência emocional, eu tenho a autoconfiança e a tolerância para o estresse e a tolerância à frustração. Que legal, veja lá. Quando eu estava lendo esse poema, eu pensei logo nisso, falando, gente, a ideia dos ombros suportar o mundo é resiliência, e a resiliência é uma macrocompetência. Veja lá, chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram, as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Pouco importa, vem a velhice. O que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo futuro, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Então, você está ainda olhando para trás, né? Então, ele diz que para olhar os ombros que suportam o futuro, ele não pesa. Por quê? Porque é o peso de uma mão de uma criança, né? Pensar, então aí a empatia. Pouco importa que venha a velhice. O que é a velhice? O respeito à velhice, né? O que é a velhice aí? Né? A empatia, o preocupar-se com essa velhice, né? E o respeito pelos que ainda não se libertaram desse peso que está nos ombros, né? Esse peso todo, a questão da fome, das guerras, né? das discussões dentro dos edifícios, né? Provam apenas que a vida prossegue e as pessoas estão presas a elas mesmas. Nem todos se libertaram ainda. Né? Lindo. Muito bom, né? Pode Uhum. passar, Lívia. Depois nós vamos ter a curiosidade para aprender e a imaginação criativa. Curiosidade para aprender, capacidade de cultivar o forte desejo de aprender e de adquirir conhecimentos, ter paixão pela aprendizagem. A imaginação criativa, capacidade de gerar novas maneiras de pensar e agir por meio da experimentação, E aprendendo com seus erros e a partir de uma visão de algo que não se sabia. para a primeira, que é a curiosidade para aprender, nós poderemos questionar assim: se vocês se consideram, aqui está no plural, depois, vocês se consideram uma pessoa, você, né? Depois eu arrumo, tá, Lilian, para passar para os nossos professores, uma pessoa Claro. curiosa, dentro ou fora da escola, cite exemplo de uma situação vivida para ilustrar a resposta. Essa é a primeira. Na imaginação criativa, ficou assim: a curiosidade e a imaginação criativa são partes do seu cotidiano escolar e social, e também que era para contar uma experiência em que utilizou a imaginação criativa para realizar uma atividade ou resolver um problema. Tá? Veja que também tem que ter a participação do professor, tanto no acompanhamento quanto na avaliação. Pode passar, Lívia, por favor. O muro, também do Manuel de Barros. Veja o muro. Eu vou trabalhar nesse poema a imaginação criativa e a curiosidade para aprender. O menino contou que o muro da casa dele era da altura de 2 andorinhas. Havia um pomar do outro lado do muro. Olha a razão por que esse muro era alto. Porque havia um pomar do outro lado do muro, né? Mas o que intrigava mais a nossa atenção principal era a altura do muro, que seria de 2 andorinhas. Depois o garoto explicou. Se o muro tivesse 2 metros de altura, qualquer ladrão pulava. Mas a altura de 2 andorinhas, nenhum ladrão pulava. Isso era, né? Então, veja lá,
a ideia de quem não conhece o poema, na hora que você começa a ler, você fica imaginando quando a andorinha passa por sua casa, ou quem mora perto de lugares que têm andorinhas, elas passam muito longe. Nossa, quanto que seria essa altura de duas andorinhas, né? Isso é imaginação criativa, é construir, pensar nessa altura dessas duas andorinhas. E outra coisa também, a curiosidade para aprender, você busca, investiga, né? E veja lá que desde do início a intenção era proteger o pomar, né? E é o pomar ali à disposição de todo mundo pulando para comer as frutas. Muito bom, Manuel de Barros. Pode passar, Lili. Agora, tolerância ao estresse e assertividade. Capacidade de regular a ansiedade e resposta ao estresse, de resolver problemas com calma, e assertividade, capacidade de expressar e defender as próprias ideias, opiniões, necessidades e sentimentos. Isso, nós já falamos. Aí, a tolerância ao estresse, se ele se irrita com o outro facilmente, consegue regular a ansiedade, resolvendo com calma situações mais estressantes, vai contar para os colegas e professor. Quanto à assertividade, se ele consegue, se sente, como que ele se sente quando não consegue, tá vendo? Tá você e o verbo tá no plural também, depois eu vou arrumar. Dizer aquilo que realmente pensa sobre algo ou em alguma situação do cotidiano, vai nomear alguns sentimentos que podem emergir, como a raiva e a ansiedade. Tudo isso para ser discutido lá. E aí, as lacunas da Flora Figueiredo. Veja lá que eu tenho aqui lacunas. Também o título do texto me dá aí uma separação. Eu tenho buracos feitos, eu tenho lacunas, né? O que não falei tombou dentro de mim como um pássaro sem asas. O que não cumpri ressecou na soleira do sol. O que não cantei silenciou no lírio do cristal. O que não dancei evaporou na aspiral da brisa. O que não li afastou-se no barco de papel. O que não escrevi desidratou o verbo no varal. O que não usei diluiu-se na água estagnada. O que não protestei anulou-se na bandeira abandonada. O que não amei desfez-se sem adeus. Não deixou nada. Esvaiu, né? Então, veja que eu tenho aí as negativas, eu tenho cada verso, ele tem também uma lacuna, que é o primeiro verbo, parei ali e entrei no segundo, que é a lacuna que há entre o primeiro verso, no verso, entre a primeira, o primeiro período e o segundo, que são marcados pelo verbo. Então, tombou dentro de mim, ressecou, silenciou, evaporou, afastou-se, desidratou, diluiu-se na água, anulou-se, se desfez. Você percebe aí o verbo, ele fazendo essa parte, ele existe no primeiro e ele vai descendo até se desfazer sem adeus e não deixou nada, esvaiu-se, foi embora, né? Então, o primeiro verso, no primeiro período, você tem as assertividade, que são as negativas. Eu não falei, eu não cumpri, tá? O que eu não dancei, não li, e você pode trabalhar a segunda, a resposta ao porquê de você não falar. Porque tombou dentro de mim um pássaro como um pássaro sem asas. O que não cumpri? Porque ressecou. Então, veja que é a justificativa, enquanto o primeiro período ele é assertivo, o segundo é a justificativa do primeiro. Dá para o professor fazer um trabalho muito bacana em cima desses versos, e veja lá, essa tolerância ao estresse lá, o que não amei se desfez, foi embora, esvaiu. Tá? Muita coisa dá para ser feito aqui. Pode passar, Lívia. E aí nós temos o entusiasmo, Lírio.
Capacidade de envolver-se ativamente com a vida e com outras pessoas de uma forma positiva, isto é, ter empolgação e paixão pelas atividades diárias e a vida. A gente pode perguntar em relação ao convívio com outras pessoas, como você é ou se comporta, como que desenvolve atividades diárias na escola e na vida fora da escola, com entusiasmo, ele vai dar exemplos da situação vivida para ilustrar a resposta, tá certo? Pode passar. Então, no entusiasmo, nós temos Bartolomeu de Campos de Queiroz. Se ganhava em idade, Antônio também crescia em amor. Aqueles que tinham olhos de ver à primeira vista sentiam que era um menino desarmado e feito só para o carinho. Sua maneira de olhar, seu jeito de se oferecer ou de se encostar, seu modo de se aninhar nos braços, davam nas pessoas uma vontade muito forte de fazê-lo sumir entre os carinhos, apertá-lo em braços e escondê-lo no coração. Todos queriam era ser amados como ele. Então, aí a descrição de Antônio enquanto menino, cheio de carinhos, ele exalava toda essa parte de coração mesmo, né? As pessoas queriam abraçá-lo, ele emanava toda essa parte de carinho e amor pelo outro, né? Pode passar, Linda. E aí, tanto essa parte da sensibilização, que nada mais é do que esse levantamento de conhecimento prévio, que a gente faz com o nosso estudante para trazê-lo para a discussão, e também a interação, o acompanhamento, que nada mais é a interação dele com a competência, com os objetos de conhecimento, com o quê? Ou com o livro didático, ou com o texto que a professora trouxe, ou com um livro que está na sala de leitura, tá? E a avaliação em processo, que também é a verificação se ele está exercitando essa competência aprendida, se tem alguma marca de que ele está fazendo isso. Então, além dos textos literários, nós temos, para trabalhar essas competências, nós temos o jornalístico, publicitário, o panfletário, né, Lilian? O didático, charges, tem uma imensidão de textos à disposição que pode fazer como nós fizemos, selecionamos os textos literários, a literatura ela dialoga com várias disciplinas, ela dialoga com outros textos, e ela dá margem para você viajar, criar. Pode passar. Por fim, custa-nos perguntar, não custa nada, vamos perguntar e refletir juntos. Será que os dias são todos iguais? Se nós pensamos, Lili, nessas competências socioemocionais, a pergunta é: será que a gente pode controlar esses dias que são diferentes? Eles são todos iguais? Um dia você está bem, outro dia você não está? Pode passar. Vamos responder a isso? Olha, quem vai responder se os dias são todos iguais é a Flora, no Limão Rosa, que é esse livro maravilhoso dela. Ela já começa assim, ó, incontrolável. Então, se você diz que pode controlar, Lilian, não dá para controlar. Os dias são incontroláveis. E esse também. Tem dia de manga rosa e dia de limão azedo. Tem tempo de gardênia e tempo de galho seco. Tem hora de salmo e hora de maledicência. Tem palavra de falar e palavra de ficar quieta. É tudo poesia na palma da mão. Então, ela se desfaz. Todas as dificuldades, elas são... É poesia, gente. E a poesia pode tudo, né? Isso é maravilhoso, né, Lilian? É maravilhoso, sim. Aí, pode passar mais uma, que é o que desejamos a vocês. Muitos dias de mangas rosa, né? Pode voltar, quiser falar, Lívia, pode falar. Bom, aqui estão nossas referências, né? E você vai ter à sua disposição. Não se esqueçam que aqui nós temos o link para o acesso desses materiais do Aprender Sempre, né? Das orientações para articular as competências socioemocionais dos estudantes, as atividades. E aí eu vou voltar aqui para a gente encerrar nossa apresentação.
E agradecer a presença de vocês até aqui conosco, né? Esperamos que esse trabalho possa favorecer muito, né? E ajudá-los a desenvolver essas competências de maneira intencional, porque os nossos alunos precisam delas, né? Nós precisamos dela, nós queremos que eles também tenham dias de manga rosa, né, Ide? E que a gente Isso. possa, de alguma maneira, ter trazido leveza, graça e esse poder maravilhoso, curador da literatura para as nossas vidas na TPC de hoje. Ide? Isso. Então, Lília, é isso, belas palavras, é isso mesmo. A literatura, ela dá margem para você fazer viagens e viagens, viajar por meio da palavra, pela palavra criadora. E o professor ele não erra, porque ele vai auxiliar o aluno a fazer novas descobertas e as competências estão aí para fazer com que nós consigamos olhar para o outro, ter um olhar de carinho, ter um olhar de diálogo com o outro, porque ninguém faz nada sozinho, nós precisamos um dos outros, né? E foi muito bom trabalharmos com vocês hoje, e muitas mangas rosas, dias de mangas rosas, viu? Não é isso, Lili? É Até isso aí. a próxima TPC, um abraço grande no coração de todos vocês. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.